Olá, tudo bem? Que bom que você está aí com a gente. Bom domingo para você. Uma alegria muito grande estar aqui na sua casa mais uma vez. Obrigado pela confiança, pela abertura. E eu creio que hoje nós vamos viver algo especial, algo sobrenatural. Por isso eu quero convidar você a abrir o seu coração e a se preparar para aquilo que Deus quer fazer. Deus está à procura de verdadeiros adoradores e eu creio que hoje Ele vai encontrar na sua casa um povo que adora em espírito e em verdade. Então se prepara aí, abra o seu coração e vamos louvar, vamos adorar o nosso Deus, amém? Olá, tudo bem com você? Quero convidar você a abrir o seu coração neste momento para que você adore o nosso Deus em espírito e em verdade, porque Ele é digno, Ele é merecedor de toda adoração. Feche seus olhos aí nesse momento, vamos estar orando. Pai, obrigado, Deus, por tanta bondade sua. Nós te agradecemos porque Tu és Deus santo, Tu és Deus vivo e não há outro como Tu, Senhor. Pai, nós te adoramos na beleza da Tua santidade, meu Deus, porque o Seu poder não parou. O Senhor permanece fiel, o Senhor permanece Deus de misericórdia. Pai, a Sua graça se estende sobre nós e por isso nós somos gratos. Por isso nós te agradecemos e queremos te adorar de coração aberto. Deus, que o Senhor leve para longe, meu Deus, toda distração, toda angústia, toda aflição, mas que neste momento o louvor ao Senhor venha quebrar barreiras em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, Deus, ora e agradeço, Pai. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Diga isso, o nome que é sobre todo nome. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, oh, eu sou Teu. Amor
queremos construir nossa vida em Ti, Senhor. Você declara aí: vou construir a minha vida em Ti, que é o meu fundamento. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Pai nosso nos céus, santo é o Teu nome, Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer.
céu descer, deixa o céu descer. Peça a Ele a realidade do céu. Deixa o céu descer. Deus, venha sobre nós. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pode ser na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Clame pelo céu no seu lar neste momento. Deixa o céu descer. 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 Nós estamos encerrando mais um mês e eu quero agradecer a Deus por sua vida, por sua fidelidade, porque através da tua vida a gente tem conseguido manter a igreja, sustentar os projetos, os missionários, e a igreja continua funcionando. E eu sou muito grato a Deus porque Ele está usando a tua vida e Ele está te usando de maneira generosa. Então eu quero agradecer, mas eu quero ao mesmo tempo pedir que você continue exercendo essa generosidade e principalmente a sua gratidão a Deus
por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer. Sabe de uma coisa? Tudo tem a ver com Deus. Nós não estamos aqui reféns de nada, a gente não está perdido, Deus está no controle de tudo, e no meio de uma crise como essa, a única coisa que a gente não pode fazer é abandonar Deus, é deixar Deus de lado. Pelo contrário, o que a palavra diz é buscar em primeiro lugar o meu reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, como símbolo dessa nossa gratidão, dessa nossa fidelidade a Deus, eu quero convidar você a entregar o seu dízimo e a sua oferta. Tem um código de QR Code aqui embaixo aparecendo na sua tela, tem as contas bancárias aqui embaixo também. Você pode fazer isso via aplicativo do seu celular, você pode ler esse código com a câmera do seu celular, você pode fazer uma transferência bancária. Agora, se você tiver dificuldade, nós podemos também ir até a sua casa, buscar o seu dízimo e a sua oferta. Você pode levar até a igreja ao longo da semana. Você pode fazer da forma como você quiser. A única coisa que eu peço é que você continue agradecendo a Deus, sendo fiel a Deus e podendo adorar através dos seus dízimos e das suas ofertas. Amém? Vamos fazer isso juntos? Então, enquanto a gente canta a próxima música, enquanto a gente adora e louva, você tenha liberdade aí na sua casa. Que Deus continue abençoando a sua vida financeira, abençoando a sua casa, que Deus continue suprindo tudo que você precisa, porque tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver conosco, é tudo graça e misericórdia de Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, declara aí. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Diga: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
só eu e você somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando, diga aí, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. O maior número de agressão de idosos no Brasil é cometido dentro das casas. A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física no âmbito familiar. A maioria dos casos de abuso infantil vem de dentro dos lares. Grande parte do alcoolismo e da dependência de drogas acontecem devido a crises familiares. Muitos suicídios acontecem devido à depressão causada por lares desestruturados. 3 em cada 4 pessoas em situação de rua estão na rua por conta de crises familiares. O que estamos vendo hoje na rua é uma amostra do que acontece nas casas. Cidade é uma expressão coletiva do que se vive nos lares. É tempo de reestruturação familiar. Por isso, é tempo de voltar para casa, pois a família é a base da sociedade. Casa, a plataforma da vida. Olá, bom dia! Bom, esse tempo pra gente de volta para casa tem sido de muito crescimento. O Léo há mais de um ano trabalha viajando a semana toda. Eu e Davi sentimos muita falta dele e está sendo um momento muito precioso para a gente ter comunhão, para a gente aprender as coisas de Deus. A gente tem principalmente entendido, o que é caminhar na dependência de Deus, que não somos nada sem Ele, que tudo vem dele. Então, experimentar a paz em meio aos desafios tem sido o maior aprendizado como família. E é uma grande oportunidade da gente rever, prioridades e voltar ao núcleo mesmo, voltar-se ao núcleo familiar, que foi aquilo que Deus criou primeiro, depois de ter criado o mundo, Ele criou a família. Então está sendo um tempo de paz, de desafios, mas também de muita construção desse núcleo e reforço dele, Um beijo pra vocês, viu? Filho, você falou que tava com saudade de quem? Do pessoal da... Idesa. Manda um beijo. Beijo. Iniciamos hoje uma nova série de mensagens aqui na PIBBH. De volta para casa é a temática que a gente vai trabalhar ao longo dessa série. E eu queria que você prestasse bastante atenção. Inclusive, se você pode, me faz um grande favor. Pega uma caneta, pega um papel ou anota no seu celular. Pode ser ou parecer um pequeno hábito, mas eu tenho certeza que vai fazer grande diferença na sua maneira de absorver, de aprender e também no seu crescimento. Abra sua Bíblia aí comigo, Lucas 17, versículo 26. Lucas 17, versículo 26. Enquanto você está abrindo, você também pode pedir alguém para buscar para você a caneta, o papel. Mas, de novo, isso é muito importante e eu tenho certeza que a longo prazo isso vai fazer diferença no seu crescimento. Lucas 17, versículo 26 diz assim: Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio um dilúvio e destruiu a todos.
Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Eu queria que você prestasse muita atenção no que está acontecendo aqui. Esse texto começa falando dos dias de Noé e dos dias de Ló. E para que vocês entendam, eu quero explicar quem são esses homens. Noé é filho de Lameque, neto de Matusalém. Noé é o 10º descendente linear de Adão. Noé é um homem que andava com Deus, que tinha o seu caráter aprovado, um homem íntegro e extremamente obediente. E num tempo de depravação total da humanidade, o texto diz que Deus olha para a criação e ele acha graça em Noé. E por causa disso, Deus decide recomeçar, fazendo de Noé o segundo pai da humanidade. Agora, Ló é neto de Arã, sobrinho de Abraão, e tudo nos mostra, tudo indica que o pai de Ló tenha morrido na sua juventude, e isso explica o porquê Abraão e Ló caminhavam juntos. Ló é aquele que vai acompanhar o seu tio na peregrinação em busca de uma terra desconhecida. E agora que você já conhece então esses dois personagens, eu quero te explicar o que estava acontecendo nos dias deles. Porque o texto diz, nos dias de Noé e nos dias de Ló. Nos dias de Noé, a Bíblia diz que os homens comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento. Repare que inicialmente comer e beber, casar-se e dar-se em casamento não são coisas propriamente ruins, não são pecados explícitos, mas o interessante é que a forma como isso é colocado no texto e o contexto histórico nos mostram que, apesar de ser coisas absolutamente normais, denunciavam um estilo de vida contrário à vontade de Deus. E por quê? Porque comer e beber fala de um estilo de vida pagã. No Novo Testamento você vai encontrar a Bíblia dizendo: acaso a vida não é mais do que comida e bebida? Acaso a vida não é muito mais do que vestimenta? Então vocês, filhos de Deus, não devem se preocupar com essas coisas, porque este é um estilo de vida pagã. São os pagãos que se preocupam com isso. Portanto, comer e beber fala de uma vida centrada no homem e não em Deus. Comer e beber fala de uma vida focada nas necessidades e não no propósito e na vontade de Deus. Comer e beber fala de uma vida hedonista, da superficialidade acima do que é essencial, do prazer focado e voltado para um homem. E foi justamente isso que a serpente fez no Jardim do Éden. Se você observar, a serpente não tirou Deus do trono e se colocou no trono. O que a serpente fez foi tirar Deus do centro e colocar o homem no centro da humanidade. O que a serpente fez foi transformar Deus em um ídolo. Foi transformar Deus naquele que serve o homem. E desde então é assim que nós temos vivido uma vida hedonista centrada nas nossas vontades e desejos. E essa é a principal característica dos dias de Noé. E eu te pergunto, no que somos diferentes hoje? Qual é a diferença para os dias de hoje? Porque para muitos Deus continua um ídolo e o homem continua no centro. De forma que adoramos muito, cantamos muito, ofertamos muito, para que no final de um culto como esse tenhamos convertido Deus às nossas vontades, aos nossos desejos. É ou não é assim que muitas vezes fazemos? Ofertamos, cantamos, adoramos, porque no fundo, o que a gente quer é que Deus faça a nossa vontade. Mas eu te pergunto, quem foi que disse que daria todas as coisas em troca de adoração? Foi Deus? Claro que não, foi o diabo. Foi ele que disse para Jesus: se prostra e eu tudo te darei. Então muitas vezes o que nós temos feito, me desculpa, não é adoração, é idolatria, porque adoramos não por aquilo que Deus é, mas sim por aquilo que Deus pode fazer. Enquanto a adoração nos transforma, nos faz ser parecidos com o ser adorado, a idolatria nos deforma e muitas vezes nós somos muito mais um povo deformado do que um povo formado à imagem e semelhança do nosso Deus. Desde Gênesis, querido, desde a queda, o homem passou a viver uma vida hedonista e sabe o que é mais engraçado?
O engraçado é que hoje, quais são os pregadores mais ouvidos? Quais são os pregadores mais acessados? São justamente aqueles que colocam o homem no centro. Mas é exatamente isso que as Escrituras dizem. 2 Timóteo 4:3 diz: pois virá o tempo em que a igreja não suportará ouvir a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira, sentindo incômodo, eles vão procurar para si, eles vão formar para si os seus próprios mestres, segundo aos seus próprios desejos e vontades. Agora me diz se não é isso que a gente faz na internet. Quais são os pregadores que a gente procura na internet? Quais são os que a gente mais gosta de ouvir? São aqueles que nos colocam no centro, são aqueles que colocam o homem no centro, são aqueles que falam aquilo que os homens gostam de ouvir. Agora, cuidado, porque a Bíblia diz que isso é característica do final dos tempos. O que vivemos hoje não é diferente do que Noé viveu, não é diferente dos dias de Noé. O que mais escuto hoje das pessoas é: eu tenho o direito de ser feliz, eu mereço ser feliz. O hedonismo é quando, então, eu coloco a minha vida no centro de tudo. Comer e beber, casar-se e dar-se em casamento fala de uma vida totalmente centrada em si. O hedonismo coloca o homem no centro, quebra a relação do homem com Deus e, como consequência disso, gera orfandade, porque quem não sabe se submeter a um Deus Pai não saberá exercer uma função paterna. A quebra da relação com Deus tem gerado orfandade. Gera orfandade nas próximas gerações. E o interessante é que nós veremos as consequências dessa orfandade, sabe onde? A Bíblia diz, nos dias de Ló. Porque a orfandade gera práticas homoafetivas. E eu não sei se você sabe disso ou não, mas Ló viveu na primeira cidade aonde se tem relatos na Bíblia de homoafetividade. Ló é aquele que, a partir do seu contexto, tem relações sexuais com as suas próprias filhas. É assim que a descendência e a geração de Ló é gerada. Então, o que você tem em Ló? Você tem um novo protótipo de família, a família que o diabo está construindo desde a antiguidade. Deu para entender? Hedonismo, querido, quebra a nossa relação com Deus, e a quebra dessa aliança, a quebra dessa relação gera orfandade nas próximas gerações, e orfandade gera práticas homoafetivas. Agora me diz se não é isso que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Me diz se hoje não é essa a nossa realidade. Agora presta atenção em um detalhe, porque nem todo órfão tem práticas homoafetivas. Mas todo homossexual é fruto de uma orfandade na sua vida. Porque a quebra de aliança com Deus gerou orfandade. Filhos órfãos de pais vivos. Filhos órfãos de pais hedonistas. Filhos órfãos de pais que passam mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Filhos órfãos que priorizam mais o trabalho do que o ensino, mais o trabalho do que o legado espiritual. Filhos órfãos de pais que só pensam em bens materiais. Filhos órfãos de pais que não têm vida com Deus e que não buscam em primeiro lugar o reino de Deus, que não dão um bom exemplo para os seus filhos e que não têm uma amizade sadia com eles. O que você precisa entender é que orfandade não acontece apenas quando os pais morrem. Orfandade acontece quando os pais dão tudo para os seus filhos, menos a sua presença, menos um legado espiritual, menos uma plataforma de envio, menos um padrão moral, menos um relacionamento de amizade, de comunhão. A quebra da nossa aliança com Deus gerou orfandade, e a orfandade tem gerado um novo padrão familiar. Portanto, o que você tem nos dias de Ló? Um novo protótipo de família sendo construído. E o interessante é que essa família que o diabo está construindo, desde a antiguidade, ela começa a crescer, e ela cresce tanto que eles começam a edificar uma cidade. E eu te pergunto, o que é uma cidade? Uma cidade é uma expressão coletiva daquilo que se vive nos lares. Eu vou repetir, uma cidade é uma expressão coletiva do que se vive nos lares. Cidade é consequência de família, ou seja, essa família que o diabo está construindo desde a antiguidade cresce. E eles crescem tanto que agora eles vão edificar uma cidade como consequência do tipo de família que existia naquele lugar. E sabe que cidade é essa que eu estou falando? É a cidade de Babel.
E o que é que você tem em Babel? Em Babel você tem um povo construindo uma torre na tentativa de chegar ao céu com seu esforço próprio. Por isso a gente diz que toda religião tem o seu nascimento em Babel, porque religião é o esforço humano para a gente chegar até Deus, para a gente transformar Deus num ídolo, que em troca de sacrifício e adoração vai fazer tudo o que eu quero. Isso é Babel. É um povo tentando controlar Deus, é um povo tentando fazer de Deus um ídolo, é um povo tentando converter Deus às suas vontades. Babel é um povo imoral tentando fazer com que Deus aceite as suas práticas. Mas o que vai acontecer? Deus espalha Babel, e Babel se transforma naquilo que Apocalipse chama da Grande Babilônia. E o que é a Grande Babilônia? A Grande Babilônia não é um lugar geográfico, a Grande Babilônia não é um lugar físico, a Grande Babilônia, na verdade, é um grande cativeiro ideológico. E eu te pergunto, alguma semelhança com os dias de hoje, onde tudo se trata de ideologia? A Bíblia diz que a Grande Babilônia é lugar de habitação dos demônios e de espíritos imundos. A Grande Babilônia é o nome de batismo de todas as nações que se desviaram de Deus. A Grande Babilônia são cidades que foram edificadas sobre o novo padrão familiar. E o interessante é que a Bíblia diz que na Grande Babilônia as pessoas vão receber uma marca na testa e uma marca na mão direita. Agora eu te pergunto, por quê? Que na Grande Babilônia as pessoas vão receber uma marca justo na testa e na mão. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza intervenção espiritual. Eu vou repetir. Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza intervenção espiritual. Sabe como é que eu sei disso? Porque quem criou tudo isso não foi o diabo, foi Deus. Em Deuteronômio 6, versículo 4, está escrito: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui Deus está estabelecendo uma legislação, e o texto diz: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita com frequência para os seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa ou caminhando, quando for se deitar e quando se levantar. Agora presta atenção, amarre-as nas mãos e prenda na testa como lembrança. Você percebeu? Em Deuteronômio 6, Deus está estabelecendo uma legislação. Ele está dizendo, olha, para que vocês não se esqueçam, para que vocês não abandonem a palavra, vocês vão amarrar tanto na mão quanto na testa como uma lembrança. Deixa eu te perguntar, você já viu um judeu ortodoxo no Muro das Lamentações? Ele tem uma caixinha de couro com os textos da Torá preso na testa, mas também amarrado no seu braço. O que está acontecendo então na Grande Babilônia é uma mera cópia da legislação de um padrão estabelecido por Deus. Olha para mim, presta muita atenção no que eu vou te falar. Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza intervenção espiritual. O que o diabo está fazendo? Ele está copiando um padrão dado por Deus, sabe para quê? Para controlar a massa, para controlar a humanidade, porque por meio de um padrão de pensamento ele vai controlar o nosso comportamento e sendo assim haverá abertura espiritual para que ele se faça cada dia mais presente. Por quê? Porque todo hábito gera habitação. Me diga quais são os seus hábitos diários e eu vou te dizer quem é que habita em você, porque todo hábito gera habitação. Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento dá autorização, legalidade e abertura para a intervenção espiritual. E se você reparar de uns 10 anos para cá, todos os meios de comunicação têm uma agenda ideológica. E não importa se o programa é infantil, não importa se o programa é para toda a família, eles dão um jeito de incutir a agenda ideológica deles, de modo que hoje muitas coisas se tornaram aos nossos olhos normais e aceitáveis. É verdade ou não é? Porque como já diziam os meus avós, toda mentira contada 1000 vezes vira verdade.
de tanto conteúdo ideológico contra Deus, valores morais, princípios sobre a vida, sobre a família. Hoje tem muita coisa absurda que se tornou absolutamente normal, porque padrão de pensamento modela comportamento. Você está conseguindo entender o que o diabo está fazendo ao longo dos anos? Quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado, o que é que o diabo mostra para ele? Ele mostra os reinos da terra, ele mostra para Jesus tudo que ele está construindo ao longo de todo esse tempo. É como se ele dissesse para Jesus: você sabe que há muito tempo eu estou trabalhando nisso, agora olhe e veja todos os reinos que eu construí, eles são meus e eu vou dar para quem eu quiser. Se prostra e eu vou te entregar tudo isso sem sofrimento, sem dor, sem cruz. Filho, o que o diabo está fazendo ao longo de todos esses anos é copiar e deturpar tudo que Deus fez. Deus construiu um jardim, Deus criou uma família, Deus colocou alimento em abundância e deu a vida eterna. O diabo criou a cidade, está gerando um novo padrão de família, gerou escassez e está tirando a vida. Olha que interessante, Deus colocou Adão no Éden para cuidar da terra e cultivar. Caim, seu filho mais velho, também lavrador, também agricultor, sabe o que ele faz? Ele mata seu irmão, ele abandona o cuidado do campo e ele vai se transformar naquilo que a Bíblia diz de construtor de cidades. Ele agora vai explorar a terra. Ou seja, aquele que foi criado para cuidar se transformou num explorador. Querido, sabe o que o diabo está fazendo ao longo dos anos? Gerando na população um novo padrão de pensamento. E hoje, como consequência dessa nova maneira de pensar, você tem uma geração que se comporta da mesma forma como as pessoas estavam se comportando nos dias de Noé, nos dias de Ló. É verdade ou não é? O interessante é que quando interrogaram Jesus sobre o final dos tempos, ele disse: olha, vai ser como foi nos dias de Noé. Vai ser como foi nos dias de Ló. Estava todo mundo distraído, focado nos seus próprios prazeres e necessidades. E aí veio o dilúvio e destruiu a todos. E aí o fogo caiu do céu e consumiu a todos. Vai ser assim quando o Filho do Homem vier. Todos vão estar distraídos com seus próprios prazeres e necessidades. O que o diabo está fazendo, querido, é criar uma nova legislação que vai de contra aos princípios da vida. O que o diabo está fazendo é usar a própria criação para destruir o que foi criado. O que o diabo está fazendo é usar aqueles que foram criados para cuidar e cultivar, para destruir e matar. O diabo tem distraído as pessoas da sua verdadeira missão. Agora, em contrapartida, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que, em contrapartida a essa cosmovisão gerada pelo inimigo, diz assim em Romanos: não vos conformeis com este mundo. Você não precisa se conformar da forma como está, mas o que? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que transformai-vos pela renovação da nossa mente? Porque padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza intervenção divina. O que Paulo está dizendo então é: se a palavra de Deus voltar a modelar o pensamento de vocês, então a maneira de viver vai ser diferente. E este novo padrão de comportamento vai começar a autorizar a intervenção de Deus na vida de vocês. Porque todo hábito gera habitação. Sabe aquela frase, querido, nada se cria, tudo se copia? Ela define o diabo. Porque ele não tem poder criativo, e se ele não cria, então ele deturpa, ele destrói tudo que Deus criou. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, o que é Noé? Noé na Bíblia é um novo padrão de família, é um novo protótipo de família que Deus criou. E o que marca esse novo tempo das famílias na terra? Uma aliança com Deus. E o que simboliza essa aliança? Um arco celeste. E como o diabo não cria, ele deturpa. Então surge no nosso tempo um novo protótipo de família que utiliza do mesmo símbolo que Deus deu para pregar o quê? Uma evolução familiar. E o que esse novo tipo de família está tentando fazer? Eles estão tentando criar uma nova cidade, é ou não é? Eles estão tentando recriar o mundo, recriar a sociedade com novos valores e princípios, com novas práticas e costumes. Sabe o que eles estão fazendo? É bíblico, eles estão transformando Babel na grande Babilônia.
É bíblico. E sabe como eu sei disso? Pensa comigo. Eles poderiam ter se apropriado de qualquer outro símbolo, mas não. Eles escolhem o símbolo que Deus deu como uma aliança às novas famílias da terra. Qual é a mensagem por trás disso? Qual é a mensagem por trás disso? O diabo se apropria desse símbolo para gerar no nosso meio uma suposta evolução das pessoas, uma suposta evolução da mentalidade, uma suposta evolução das famílias na terra. Agora observe, porque Deus criou um jardim e ele gerou uma família. E quando Deus observa que o mundo estava vivendo total depravação, o texto vai dizer que ele se arrependeu. Só que a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então como é que a Bíblia pode dizer que Deus se arrependeu? O interessante é que hoje nós temos muito o conceito ocidental das palavras. Nós temos o conceito ocidental da palavra arrependimento, mas a palavra usada para descrever o sentimento que Deus teve é de raiz hebraica e significava techuvá, e techuvá significa voltar à origem. Quando Deus viu a depravação do mundo, o que ele quis foi voltar à origem. O que ele sentiu foi: eu desejo voltar à origem de tudo, e para voltar à origem de tudo, Deus acha graça em Noé, e a partir desse homem, o que Deus vai fazer? Ele vai recriar as famílias. Repare que pós-dilúvio, ele poderia ter recriado as cidades, mas não, ele recriou as famílias. Quando Deus chama Abraão, o interessante é que ele diz assim: saia da sua terra e vá para uma terra que eu te mostrarei, e eu vou fazer de você o quê? Uma grande família. Queridos, prestem muita atenção, Deus não nos chamou para edificar cidades, Deus nos chamou para ser família. Deus nos chamou primeiro a ser família, porque cidade é consequência disso. Cidade é consequência daquilo que se vive nos lares. Cidade é a expressão coletiva do que se vive dentro das casas. Portanto, o que Deus diz para Abraão é: saia da sua terra e eu farei de você uma grande família. Então Abraão saiu. E o texto diz que Ló saiu também, mas Ló saiu de Babel e ele foi para Sodoma. Já Abraão saiu de Babel e o texto diz que ele perambulou pela terra até se tornar uma grande família. Se você observar, Jesus é o Filho unigênito de Deus, que é enviado ao mundo para se tornar o filho primogênito entre muitos irmãos, porque o que Deus está fazendo é criar uma família para ele, é gerar uma família, e é por isso que João vai dizer que nós somos filhos de Deus. Querido, desde o princípio, o pai está à procura de uma família, o filho está à procura de uma esposa e o Espírito está à procura de uma morada. E nós somos uma família para o pai, uma esposa para o filho e uma morada para o Espírito Santo. O princípio, o plano original, o plano primário não fala de um lugar, não fala de uma cidade, fala de uma família. Porque se você observar, o Éden deixou de existir quando Deus deixou de estar. O lugar só faz sentido quando primeiro existe família. Tanto é verdade que desde o princípio Deus só criou duas instituições na terra: a família espiritual e a família biológica. E por causa de Cristo, essas duas famílias se transformam em uma só, na família de Deus. O plano de Deus não fala de um lugar na qual nós iremos, fala de quem nós nos tornaremos. O plano de Deus fala de nós nos tornarmos seus filhos e dele se tornar o nosso Pai. O plano de Deus fala de quem nós nos tornaremos. Romanos 8,19 diz: toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. A criação, ela não está esperando ser deixada na terra, ela está esperando a revelação dos filhos para que ela seja redimida. A criação quer ser redimida pelos filhos de Deus, por isso o plano de Deus não fala de um lugar na qual nós iremos, mas sim de quem nós nos tornaremos. Deus não quer, querido, que construamos cidades para Ele. Deus quer que nós sejamos filhos e que nós possamos agir como filhos e viver como filhos. A natureza aguarda com grande expectativa o dia em que nós assumiremos na terra a postura de filhos de Deus. Romanos diz que a natureza foi entregue à inutilidade. Se você observar, a natureza ela está em rebelião contra o homem. Os animais são hostis aos homens. Por quê? Porque nós deixamos de ser família. Quando a natureza olha para nós, ela não vê mais a imagem do Pai. Nós deixamos de ser família.
Em Gênesis, se você observar, Deus está com a sua família na terra. Em Apocalipse, Deus também está com a sua família na terra. A Bíblia diz que a cidade santa ela vai descer e que haverá um novo céu e uma nova terra. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir para uma outra terra que ele receberia como herança. E o texto diz, ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que havia sido prometida, viveu pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Abraão estava esperando a cidade que Deus edificou, e é por isso que ele não tentou construir cidades, antes ele se tornou família. O texto diz, pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem, velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontáveis como a areia da praia. Enquanto Ló saiu de Babel e foi para Sodoma, Abraão saiu de Babel e ele virou família, aguardando encontrar a cidade edificada por Deus. Enquanto o diabo está buscando desintegrar a família, destruir a vida, roubar, Deus está fortalecendo as famílias, redimindo a cidade e distribuindo a vida eterna. João, no capítulo 21 de Apocalipse, vai dar o testemunho. Ele vai dizer, olha pessoal, eu vi a cidade que Abraão procurava, eu vi, e sabe onde essa cidade estava? Ela estava descendo do céu, o seu nome era Nova Jerusalém, ela descia como uma noiva toda arrumada à espera do seu marido. Querido, eu estou aqui para te dizer, nós não vamos subir, a Nova Jerusalém vai descer. Por isso Deus não nos ensina a orar dizendo, nos leva para o teu reino, mas Ele nos ensina a orar dizendo, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade na terra, assim como ela no céu. Por isso, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual você acha que era a maior responsabilidade de Noé? Você acha mesmo que era construir uma arca? Claro que não. A maior responsabilidade de Noé era recomeçar o padrão de famílias na terra. Noé não se preparou para sair, ele se preparou para ficar. Ele não se preparou para fugir, ele se preparou para ficar. A partir de um novo padrão familiar. Qual você acha que era a maior responsabilidade de Abraão? Alcançar uma terra desconhecida? Claro que não. A maior responsabilidade de Abraão era formar uma família para Deus, uma descendência, um povo, uma geração. Abraão não se preparou para sair, ele se preparou para ficar através de uma grande família. Agora me diz, qual que você acha que é a sua maior responsabilidade aqui na terra? Deixar uma herança? Construir um nome? Deixar posses, bens? Comer, beber e um dia morrer? Você acha mesmo que é isso? Claro que não. A sua maior responsabilidade é ser parte da família de Deus, é ser filho, é viver como filho. E deixa eu te dizer mais, a sua maior responsabilidade é formar uma família para Deus. Não é formar filhos para si, não é formar uma esposa para te servir, é formar uma família para Deus. É edificar a sua casa, é deixar o nome de Cristo nas próximas gerações. Muitos têm me perguntado nesse tempo de crise, de pandemia, Juan, como me preparar para o final dos tempos? O que é que nós devemos fazer para Deus? Eu não sei se você conseguiu perceber, mas Deus não quer que você fuja. Deus não quer que você viva de maneira tímida e amedrontada. Na verdade, Deus quer que você fique aqui e que você construa aqui um estilo de vida que vai resistir ao tempo e às provações. E esse estilo de vida fala de uma família. Família é a forma que nós temos para transmitir às futuras gerações os ensinos, valores e princípios. Nós não somos chamados para construir cidades. Nós somos chamados para edificar famílias.
E é por isso que eu creio que Deus está falando, voltem para as casas. E esse é o tema da nossa série de Volta para Casa, porque Deus deseja restaurar as famílias. Voltem para as casas, é o que Deus está dizendo. Eu quero fortalecer os vínculos familiares, eu quero fortalecer a comunhão, eu quero que vocês valorizem de novo a presença dos amigos, a presença do pai, do filho. Eu quero que vocês restaurem a família de vocês. É isso que Deus está dizendo. Voltem para casa. Para muitos pais, Deus está falando, olha, volta para casa, você precisa conhecer os seus filhos. Você precisa conhecer aquilo que está dentro da mente, dos pensamentos, dos sonhos. Você precisa saber o que está acontecendo dentro do coração dos seus filhos. Volte para casa, sabe por quê? Porque os seus filhos precisam conhecer o pai. Eles precisam conhecer a mãe, eles precisam saber quem vocês são, qual é o Deus da vida de vocês, a quem vocês servem. Para muitos Deus está falando, voltem para casas, porque vocês são os responsáveis pela educação do filho de vocês. Não terceirizem mais a responsabilidade da educação, de ensinar valores, princípios, de deixar um legado espiritual, ela é de vocês. Se você me perguntar o que você pode fazer para Deus hoje, eu vou te dizer, olha, para de trair sua esposa. Você quer pregar na África, você quer ensinar para as nações, mas nada disso vai adiantar se você continuar vivendo uma vida imoral dentro de casa. Para de trair tua esposa. Para de imaginar na tua cabeça coisa que não convém. Você, esposa, para de trair o seu marido. Pais, parem de ficar mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Às vezes a gente quer fazer muito, a gente quer sair nas ruas, a gente quer distribuir alimento, a gente quer fazer um monte de coisa, mas Deus está falando, não adianta, louco, você precisa ganhar a tua casa, a tua família, você precisa investir no teu primeiro ministério. Não adianta as pessoas acharem que você é maravilhoso, maravilhosa, se os seus filhos não te conhecem. Você pai, você mãe, priorize o cônjuge, sabe por quê? Essa é a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho e pela sua filha. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho e a sua filha é priorizar o seu cônjuge, é amar e se dedicar ao pai e à mãe. A melhor forma de você ensinar para os seus filhos sobre casamento é sendo um marido exemplar, uma esposa exemplar. A melhor forma de você ajudar seu filho e a sua filha a escolher a pessoa certa é aumentando o nível dos parâmetros dentro de casa. Você, pai, você é a base da escolha da sua filha. Ela vai escolher alguém parecido com você. Você, mãe, você é a base da escolha do seu filho. Ele vai escolher alguém parecido com você e você precisa aumentar o padrão. Agora, como é que a gente faz isso? Através do exemplo, através da vida. Por isso, volte para casa. A melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos não é pagar uma boa escola, não é dar um bom plano de saúde, não é ensinar inglês. A melhor coisa que você pode fazer para o seu filho é mostrar para ele o caminho da vida eterna, porque não adianta ele ter conteúdo, ele ter conhecimento, ele ter informação, se a vida dele vai ter curta duração. Não adianta. Como pais, mais do que uma boa educação, nós precisamos dar para os nossos filhos a possibilidade de uma vida eterna. De volta para casa. A melhor coisa que você pode fazer para sua família é voltar para os braços de Deus. É se reencontrar nesse relacionamento que você já não tem, talvez faz tempo. É se reencontrar como filho. Talvez você não saiba o que é ter um bom pai terreno, mas deixa eu te dizer, deixa Deus ressignificar o padrão de um pai na tua vida. Deixa Ele te mostrar, talvez você não tenha experimentado de uma família sadia, mas deixa Deus te mostrar o que é ser uma família. Volta para os braços de Deus. A série de Volta para Casa, querida, é uma série que visa restaurar, reestruturar as famílias. É uma série que visa restabelecer o padrão do céu para os nossos lares. Por isso, volta para casa. Mas não fica na sua casa comendo, bebendo e dormindo. Edifique o seu lar. Estabeleça na tua casa um trono para Deus. Estabeleça a tua casa como um lugar de adoração comunitária. Transforme a sua casa numa igreja. Traga para a tua casa os padrões do céu, os valores divinos e os princípios bíblicos. Qual é o seu papel? Construir uma família para Deus. Deus está à procura de uma família para si
de uma noiva para o Filho, de uma morada para o Espírito. Que a sua família seja uma família de Deus. Que Deus abençoe vocês. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Peça a Ele na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Peça a Ele a realidade do céu. Deixa o céu descer. Deus venha sobre nós. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pode ser na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra
pelo céu no seu lar neste momento. Deixa o céu descer. 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 Dele teu é o reino teu, o poder tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder tua é a glória pra sempre. Amém. Hoje eu tô aqui como você, porque primeiro Deus falou comigo: Juan, volta para sua casa. A primeira igreja que você deve pastorear não é aquela que está na Raul Soares. A primeira igreja é a sua casa, é a sua família, a tua esposa, são os teus filhos. E hoje eu tô aqui como você, voltando para minha casa, voltando a ser um exemplo para os meus filhos, voltando para ter intimidade e comunhão. Hoje eu tô como você, experimentando de um tempo de qualidade maior com a minha família. Hoje eu estou como você, prostrado diante de Deus, pedindo que Ele tenha misericórdia e que Ele ache graça em mim e que Ele alcance os meus filhos. Hoje eu estou como você, pedindo a Deus que tenha graça e misericórdia dos meus filhos. Eu me coloco como você diante de Deus, pedindo que Ele nos ajude nessa tarefa de gerar uma família para Ele. Não de gerar uma esposa que vá me servir, nem filhos para mim, mas de gerar uma família para Ele. De apresentar minha esposa de maneira perfeita a Deus. De apresentar os meus filhos como uma oferta a Ele. Hoje eu estou como você. Por isso eu queria pedir que aí na sua casa você fechasse os seus olhos. Se você quiser, você pode se ajoelhar. E eu quero orar, não por você, eu quero orar por nós. Quero orar pelas nossas famílias, eu quero orar pela nossa família espiritual. Eu quero orar pela nossa família. Feche os seus olhos, Pai. Eu peço graça, Pai, favor imerecido. Eu peço misericórdia sobre as nossas vidas. Eu peço perdão, Senhor, por aquilo que a gente tem feito, pela maneira como a gente tem vivido. Eu peço perdão por passar mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Eu peço perdão por investir mais na vida de outros do que na vida da minha esposa e dos meus filhos. Eu peço perdão por me sacrificar muito mais pelos recursos financeiros do que por ganhar para o Senhor a vida da minha família. Por isso, Deus, eu te peço perdão. E eu peço ao Senhor que me ajude, Pai, que me ajude a ser para minha esposa o que Cristo foi para a igreja. Eu peço ao Senhor que me ajude a amar a minha esposa como o Senhor amou a tua igreja. Eu peço ao Senhor que me ajude, me ensine a me doar, a me sacrificar por ela, como o Senhor morreu pela igreja. Eu peço ao Senhor que me ajude a ser para os meus filhos o que o Senhor é para mim. Que o Senhor me ensine a ser um bom pai. Que o Senhor me ensine a priorizar os meus filhos como o Senhor me prioriza. Que o Senhor me ensine a dar para os meus filhos o melhor como o Senhor dá o melhor para mim. Que o Senhor me ensine a ter tempo de qualidade, a escutá-los, a ouvi-los, a caminhar com eles, a dar tempo de qualidade para eles. Que o Senhor me ensine, Pai. Ó Deus, eu te peço que através da tua graça e a tua misericórdia o Senhor alcance o coração deles. Pai, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, restaura, Senhor, a paternidade na nossa igreja. Restaure a paternidade sobre cada casa, sobre cada família. Ressignifica nas nossas vidas o que é ser pai. Ressignifica nas nossas vidas o que é ter uma família, o que é ser uma família. Ó Deus, tenha graça e misericórdia, Senhor, dos nossos lares. Que o Senhor possa transformar os nossos lares em lugar da tua habitação, porque a tua palavra diz que aonde estiverem 2 ou 3, ali o Senhor estará. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a construir para o Senhor um altar de adoração nas nossas casas e que nós possamos dia após dia te adorar, te louvar. Ó Deus, que nós possamos te buscar com toda a força que há dentro de nós, que nós possamos te louvar com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, Pai. Que todos aqui na terra que se encontrarem com a nossa família, que eles possam entender a Trindade. Que todos aqueles que se encontrarem com as nossas famílias possam entender o amor de Deus, a graça, a misericórdia. Possam sentir a tua presença. Que as nossas famílias, Pai, sejam uma inspiração na sociedade, na cidade. Porque a cidade é a consequência dos lares. Agora, como pode uma nação com tantos cristãos ser do jeito que tem sido, viver do jeito que tem vivido, com tanta corrupção, com tanta maldade, com tanta desigualdade social, Pai? Ensina as nossas casas, as nossas famílias a ser generosos como o Senhor é generoso conosco, porque quando o Senhor foi nos salvar, o Senhor não fez de qualquer jeito, o Senhor entregou tudo que o Senhor tinha, o melhor que o Senhor tinha, o Senhor nos entregou o seu único filho. Tamanha a sua generosidade. Nos ensine a ser generosos como o Senhor é. Nos ensine a repartir primeiro. Nos ajuda, Pai. Tem sido tão difícil porque a gente só quer comer primeiro e a gente reparte quando sobra. Nos ensine a repartir primeiro e comer depois, Pai. Nos ensine a cuidar dos mais fracos. Nos ensine a proteger os oprimidos. Nos ensine a olhar com graça para as pessoas. Nos ensine a amar como o Senhor nos ama. Ó Pai, que o Senhor possa começar essa transformação e esse avivamento dentro dos nossos lares. Talvez o diabo possa até ter tentado fechar as igrejas, só que mal sabia ele que através desse movimento ele espalhou a igreja. E se tinha famílias que só eram igrejas dentro de um templo, hoje nós temos famílias que são igreja nas suas casas. E eu profetizo sobre cada família que está nos assistindo. Por mais que hoje essas famílias estejam vivendo um momento de luto, de tristeza, de brigas e de rebelião, eu profetizo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essas famílias sejam restauradas para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu Espírito transformador, que o Teu Espírito possa convencer as famílias, Senhor, de todo mal, trazer arrependimento, quebrantamento, que não haja mais argumentos, que só haja, Deus, um coração contrito e quebrantado e prostrado diante da Tua face. Eu peço, Deus, pelas famílias da nossa igreja, eu peço pelas famílias da nossa nação, eu peço pelas famílias do mundo, em nome de Jesus, que nós possamos voltar para dentro de casa e que nós possamos edificar e formar uma família para o Senhor. E é por isso que eu oro e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você está nos assistindo pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, talvez o que eu vou falar agora faça mais sentido do que nunca. A gente não é uma loja, nem um shopping para você frequentar. Nós somos uma família para você pertencer, nós queremos ser família para você, a gente quer ser a família de Deus e eu quero convidar você a fazer parte dessa família. Você pode talvez fazer isso hoje ou dar o primeiro passo mandando um WhatsApp para esse número que está aqui na tela, contando a sua história, como você chegou aqui. Através desse WhatsApp a gente vai começar a conversar e a gente vai se conhecer e a gente vai se transformar numa família, porque isso é obra do Espírito, é obra de Deus. Eu quero, nesse tempo de quarentena, como a gente não pode se encontrar, nos procure nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, para que a gente continue mantendo contato e para que a gente vá se conhecendo cada dia mais, para que quando tudo isso acabar a gente possa se reunir outra vez, se abraçar, sabe? Que a gente possa celebrar e que a gente possa ser família. Essa é a minha palavra para você, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Espírito de Deus esteja aí na tua casa, que Deus te dê uma semana maravilhosa e que essa semana seja semana de milagre na tua vida. E é por isso que eu oro em nome de Jesus, amém, que Deus te abençoe.